Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV Prevê. Está no ar o seu Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 24 de setembro. Vamos conferir os destaques dessa edição. Os destaques de mais uma sessão da Câmara Municipal. Bauru Basquete perde para São Paulo, está eliminado do Campeonato Paulista. E tem também atletas do polo aquático da BDA, que vão representar o Brasil no Sul-Americano da modalidade. Não saia daí, Diário do Brasil volta já. Meio-dia e 2 minutos, a gente começa o diário de hoje com a 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru, que teve mais uma vez os problemas da saúde como tema recorrente. A área da saúde de Bauru foi mais uma vez duramente criticada pelos vereadores durante seus discursos na tribuna. As recentes mortes ocorridas nas UPAs e a terceirização da UPA do Meridota foram os principais assuntos debatidos no plenário. Na opinião da vereadora Estela Almagro, a saúde primária, que é de total responsabilidade da Prefeitura de Bauru, está um caos e piorou ainda mais após a terceirização da gestão da UPA do Meridota. Nós com 4 UPAs anteriormente, nós já tínhamos um problema, porque já que o governo não investe na atenção primária, você tem um estrangulamento no pronto atendimento e na urgência. Isso é um processo muito claro de se ver, de se entender. A partir da terceirização da UPA do Meridota, isso se agravou muito. Por quê? Primeiro, há uma lógica governamental, a despeito de ter terceirizado, e ainda manter-se uma força-tarefa para tentar blindar a UPA do Meridota de casos graves. Então, a gente sabe que está tendo orientação para o transporte de pacientes, inclusive do SAMU, para que pacientes em casos graves não sejam levados para a UPA do Meridota. Ou seja, para que serve a UPA do Meridota? Deixou de ser a 4ª UPA. Mas a terceirização da UPA do Meridota significou uma UPA menos e um espaço onde mortes suspeitas estão se amontoando. Estela, que também é presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara de Bauru, também cobrou uma atuação mais efetiva de outros órgãos fiscalizadores, como do Ministério Público da Saúde. Cada ente pago com recursos públicos tem a sua cota de responsabilidade. Eu, como vereadora e como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, eu estou o tempo todo buscando, apurando, e quando a gente vê algo errado, a gente denuncia. Da mesma maneira, o Ministério Público da Saúde representa o interesse difuso e coletivo da sociedade no tocante à pauta da saúde. Não é? Isso é um servidor igualmente remunerado, não é? Só que no nosso caso é transitório, que é um mandato eletivo. E no caso dos promotores, é definitivo, é um servidor. Então, a gente cobra que há hoje um silêncio que nós não víamos em algumas gestões anteriores. O caso da UPA do Meridota já deveria ter se transformado em pauta prioritária do Ministério Público diante deste interesse coletivo que precisa ser defendido com rigor. O vereador José Roberto Segala também avaliou que a saúde não avançou nos últimos 4 anos em Bauru, mesmo tendo o médico e vice-prefeito Orlando Costa Dias como secretário municipal de saúde. Não houve nada de novidade na Secretaria da Saúde de Bauru nos últimos 4 anos. E nos últimos 4 anos a Secretaria vem funcionando muito mal. Não tem ninguém satisfeito com a saúde aqui em Bauru. Tirando aqueles que ficam pendurados lá no apoio da prefeita, evidentemente todo mundo, toda a cidade, toda a população observa que o atendimento nas unidades básicas deixa muito a desejar. O vice-prefeito foi secretário da saúde. Ora, se alguém precisava de apoio para fazer um trabalho decente na Secretaria da Saúde, o vice-prefeito teria que receber da prefeita. Estão juntos, eles não brigaram, eles estão competindo, inclusive, por um novo mandato, estão emparcerados, de braço dado. Por que ele não conseguiu fazer um trabalho decente, adequado, ao nível que Bauru precisa na Secretaria da Saúde aqui do município? Impressionante. For buscar uma pessoa de fora, sem nenhum conhecimento da cidade, não alterou nada. Além de experiente vereador, Segala também é promotor de justiça aposentado. Ele discordou da vereadora Estela, que cobrou uma atuação mais firme do MP. Eu já falei várias vezes aqui. Aqui em Bauru, nós temos uma mania de chamar o Ministério Público para cuidar de tudo. Uma ocasião na tribuna eu falei, por que vocês não entregam a administração da cidade para o Ministério Público de uma vez? Por que não abandonam e deixam o Ministério Público dirigir a cidade de Bauru? Porque tudo aqui se apela para o Ministério Público.
O Ministério Público é um órgão importantíssimo, é um órgão competentíssimo. E tem também que entrar nesse mérito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar delegando para os outros e cobrando dos outros, quando muito disso aí é responsabilidade nossa mesmo, é coisa que nós podemos resolver. Segala enviou ofício à prefeita Sueli Rosim solicitando a implantação do programa Libre em Bauru, assim como já acontece em outras cidades como Limeira. Por meio deste programa, os pacientes portadores de diabetes, especialmente as crianças, recebem um aparelho gratuito e indolor para medir e controlar o diabetes. O presidente da Comissão de Saúde na Câmara, Júnior Locadora, também criticou a terceirização da UPA do Meridota. Segundo ele, não houve um processo de transição adequado entre a Secretaria da Saúde e a nova empresa gestora da unidade de pronto atendimento. Sem apontar o dedo para ninguém, a gente não quer que colocar a culpa nesses profissionais que estão lá agora. Longe disso. Mas a gente sabe que tem que existir um processo. Eu acho que esse processo de mudança entre os funcionários, eles teriam que ter sido mais bem adequado. Isso é um ponto. E outra coisa que preocupa é que esses óbitos, essas pessoas que perderam a vida dentro da UPA do Meridota, essas pessoas já teriam ido na unidade antes. Então isso que assusta muito, né? E vem na questão do exame. Sabe, será que se o resultado do exame saísse na hora, essas pessoas teriam perdido a vida? Por isso que eu sempre cobro a questão do exame. A gente dá o exemplo de Agudos que o exame sai na hora. Então a gente vai continuar cobrando, vai continuar lutando para mostrar para a população que realmente tem dinheiro para investir, só que esse governo não investe na saúde. O vereador Pastor Bira recorreu aos ensinamentos cristãos para comparar ao atual modelo da gestão municipal da saúde. Como cristão, o foco principal é o próximo. Jesus, em um dos seus mandamentos, disse: eu vos apresento um novo mandamento, que você ame o próximo como a você mesmo. Esse é o novo mandamento. Se você tivesse que inserir entre os 10, você inseriria o 11º. Ama o seu próximo como a ti mesmo. E o poder público que não contempla a necessidade do próximo, quem é o próximo? Todos nós. Ele descumpre isso. Então, obviamente, qualquer tipo de religião, ela é pulverizada, ela é desqualificada se você não considera o próximo. Ele também cobrou mais médicos especialistas nas unidades de saúde de Bauru, especialmente pediatras e geriatras. Para o vereador Bira, a gestão da saúde deve ser feita por uma pessoa que humanize suas ações e não apenas preocupada com números. Porque hoje as UBSs precisam de pediatras e geriatras, que são as fases mais vulneráveis. Nós não cuidamos bem dos nossos idosos. Isso é um problema. Isso é um problema, porque estamos envelhecendo, todos envelhecemos, e vamos envelhecer com mais qualidade de vida. Nós vamos envelhecer e viver por mais tempo. Eu acho que a figura do gestor desumaniza a saúde. São números, são processos, são receitas, e o final, a ponta desse iceberg, ou a ponta desse atendimento, não é o munícipe, ou a pessoa pública, ou o cidadão que depende. Então, são decisões. E decisões você pode chorar ou você pode se alegrar. Eu acredito que alguém que fosse da cidade e que tivesse preparação adequada, funcionaria melhor para a nossa realidade. Na sessão desta segunda-feira, também foi aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Júnior Rodrigues, que concede o título de cidadão bauruense ao médico Assaf Adiba. Também deu entrada na Câmara o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fabiano Mariano, que concede o título de cidadão bauruense ao empresário Emílio Brumati. A Prefeitura de Bauru realiza na próxima quinta-feira, dia 26, uma audiência pública para obter sugestões ao bilionário projeto de concessão do esgoto do município. A audiência vai ocorrer das 2 às 4 da tarde, somente de forma online, por meio do canal da Prefeitura de Bauru no YouTube. Os interessados em formular questionamento ou comentários ao projeto deverão encaminhar por escrito para o e-mail audienciapublicaet@bauru.sp.gov.br durante a audiência pública, que será coordenada
pela secretária municipal de obras, Pérola Zanotto. Vereadores independentes questionam os motivos que levaram a prefeita Suelen Rosim a publicar o decreto em plena campanha eleitoral para discutir apenas de forma online o projeto de concessão do esgoto de Bauru por mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais por pelo menos 30 anos. Na opinião destes parlamentares, a audiência pública deveria ser presencial para contar com uma participação ativa e efetiva da população, que deverá ser a principal vítima deste projeto bilionário, com grandes aumentos nas contas de água e esgoto no futuro próximo, caso esta proposta siga em frente. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou as contas de 2022 do governo Suelen Rosim, mas com ressalvas. Apesar de o Ministério Público ter se colocado em favor da rejeição do balanço anual da Prefeitura de Bauru, o Tribunal de Contas do Estado indicou sua aprovação. De acordo com o TCE, a gestão fiscal, governança e investimento na educação tiveram evolução, ao menos na prestação de contas daquele ano. Contudo, o tribunal também ressaltou que o investimento na saúde foi muito inferior ao de outros municípios, com a prefeitura investindo R$ 500 a menos por habitante do que a média do estado. Para além de valores, o TCE destaca a não realização de metas da Programação Anual de Saúde, falta de obras e reformas, pendência de laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros, licença da vigilância sanitária, além da demora em exames, falta de vagas em atenção psicossocial e acolhimento adulto-infanto-juvenil. O parecer do Tribunal de Contas também apontou pouca eficiência na gestão do meio ambiente, em oposição à Agenda de Desenvolvimento Sustentável, cobrando o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, gestão integrada de resíduos sólidos e gerenciamento de resíduos da construção civil, ampliação da coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos antes do aterramento. O parecer do Tribunal de Contas vai agora para a Câmara dos Vereadores, que realiza o julgamento final do relatório. Vamos falar de eleições 2024, porque os eleitores que ainda têm dúvidas sobre as eleições deste ano, a nossa equipe foi até um cartório eleitoral de Bauru para trazer mais informações. Com as eleições municipais se aproximando, agora 6 de outubro, estamos no cartório da 23ª Zona Eleitoral para trazer informações do que pode e não pode agora no período de votação. E quais os documentos que o eleitor não pode esquecer na hora da votação? O eleitor ele precisa levar ou o e-título no celular, caso ele tenha, ou um documento de identificação com foto. E caso ele perder esse documento, como faz? Para emitir uma segunda via do título eleitoral, ele comparece em qualquer local, de qualquer cartório eleitoral aqui na cidade, ou retira pela internet pelo site do tse.jus.br. Ou caso ele queira, ele baixa o e-título dentro do seu celular pela loja de aplicativo do celular dele. E no dia, o que ele não pode levar? O eleitor ele precisa evitar de levar crianças, que às vezes podem tumultuar o local de votação, e ele também, caso ele queira fazer uma manifestação de modo silencioso da sua preferência política, ele pode sim entrar com uma camiseta, com uma bandeira, mas ele não pode fazer nenhum tumulto ou pedido de voto dentro da sessão eleitoral. O título de eleitor ele já deve ser com a biometria? A biometria aqui na cidade de Bauru ainda não é obrigatória, caso quem fez a biometria vai votar normalmente, e quem tiver já feito também a biometria junto a outros órgãos, como o Detran, no próprio Instituto de Identificação que faz o RG, vai ser utilizada a biometria desses locais. Quem não tiver, vai ser feita a identificação pelo documento. E quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, pode votar? Quem tiver devendo, às vezes, uma ou duas eleições, pode votar normalmente, ou caso a pessoa tenha alguma dúvida se o título está regular, se ele está cancelado, é só procurar os cartórios eleitorais para fazer essa consulta o quanto antes, não deixando para a última hora. Em relação aos horários de funcionamento das zonas eleitorais, quais são? As zonas eleitorais estão funcionando de segunda a sexta-feira, nesse período eleitoral, das 11 às 5 da tarde, e nos sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 5. E quem precisar justificar a ausência na votação, como que faz? A pessoa pode fazer diretamente pelo aplicativo e-título,
ou se dirigindo aos locais de votação no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral, e fazer sua justificativa. Caso não consiga fazer no dia da votação, a pessoa tem um período de 60 dias para fazer essa justificativa via ou internet ou presencial nos cartórios. A pessoa que deixar de justificar ou votar na eleição, ela fica pendente, fica sem quitação eleitoral por ausência às urnas eleitorais, ausência ao voto, ficando com débito lá, caso ela queira recolher depois, por guia de multa, por R$ 3,51 por turno que deixou de votar, ou fazer a justificativa do motivo em que ela deixou de votar. Munir, no caso, quem fez 18 anos e não fez o título? Quem não fez o título, independente de ter 18 anos ou 16, não vai poder votar essa eleição. E expressar o voto nas redes sociais, pode? Sim, de modo a não fazer a agressão, a violação dos direitos humanos, não passando de limites razoáveis de discussão política, vai ser analisado, né, caso haja alguma representação de acordo com a lei eleitoral. As fake news, elas são combatidas diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais, por um grupo de monitoramento e combate, né, esse tipo de informação falsa que acaba ocorrendo na internet, seja das eleições, seja de serviços prestados pela Justiça Eleitoral. E caso seja apurado ou denunciado algum tipo desse ilícito, vai ser analisado pelos cartórios eleitorais, pelos tribunais regionais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir como fica o tempo em Bauru e região nesta terça-feira. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco continua atuando em Bauru e nas cidades da região, e as condições de estabilidade permanecem as mesmas. O céu tem predomínio de poucas nuvens e presença de névoa seca, e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados, e a umidade relativa do ar varia de 10% a 20%. Devido aos baixos índices de umidade, é recomendado se atentar à hidratação do nariz e dos olhos e beber mais água. Já as temperaturas seguem elevadas. Em Bauru, a mínima atingiu 20 graus e a máxima prevista é de 41 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com céu ensolarado, com névoa seca e sem previsão de chuva. Rápida parada no diário e na volta falamos das atletas da BDA que vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Polo Aquático. Agora 12:19. Não sai daí, o diário volta já. De volta com o Diário do Brasil, agora 12:22. Em 2 meses em operação, o programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas com preços de até R$ 200 para aposentados, comercializou cerca de 10.400 passagens aéreas para 68 destinos brasileiros. O valor corresponde a somente 0,34% das 3 milhões de passagens disponibilizadas. E segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o programa segue em expansão, com mais de 150 mil acessos em sua plataforma na internet, que é o gov.br/Voa Brasil. Agora vamos falar de esportes. Primeiro com o Bauru Basquete, que perdeu para o São Paulo e está eliminado do Campeonato Paulista. O Bauru Basquete foi para o jogo contra o São Paulo na capital paulista com 3 desfalques. Além de não contar com Gemerson e Maciel, o Dragão também não teve Alex, que sentiu um desconforto muscular na coxa na partida em Bauru. Apesar das limitações, o time bauruense repetiu o início positivo do jogo 1, contando com ótima presença de Andrezão no garrafão e no perímetro. Foi de lá que ele deixou o placar em 11-4. O cenário começou a mudar ainda na segunda metade do primeiro período, com protagonismo de Tyrone Kernel para o tricolor. Bauru ainda resistiu com bola de 3 de Davi Rosseto e cravada de Mogi, mas com 2 arremessos certeiros de Malcolm Miller na linha dos 3, o São Paulo conseguiu a virada em 24-23. O ritmo do final do quarto foi mantido pelo tricolor no segundo período, especialmente nos 5 minutos antes do intervalo, quando o jovem ala Miguel encaçapou dos 3. Miller também fez de fora
e ainda conseguiu 3 lances livres. Volume ofensivo superior do São Paulo, que abriu 48-37 no término do quarto. O Dragão voltou para o jogo em busca da recuperação. Bright conseguiu cesta e falta, reduzindo a diferença para 8 pontos. Mas Ricardo Fischer, Bennett e Vitor Faverani trataram de pôr ordem na casa são paulina, chegando a abrir uma vantagem de 24 pontos em 64-40, mas que foi reduzida para 15 na entrada do quarto final, em 70-55. O último período exigia muito de um Bauru limitado por seu menor investimento e seus importantes desfalques. Ainda assim, Dr. Albright terminou o jogo com 22 pontos. Igor Araújo fez 16 em seu melhor jogo pelo Dragão, mas o São Paulo, do técnico Guerrinha, trabalhou bem para manter o duelo sob controle e fechar em 85-69. O Bauru se despede do Paulista na fase quartas de final. Agora o foco é na preparação para a nova temporada do NBB, que se inicia para o Dragão no dia 15 de outubro, uma terça-feira, contra o Brasília, no ginásio Panela de Pressão. E no próximo mês, atletas do polo aquático da ABDA vão disputar o Campeonato Sul-Americano de Seleções da categoria. E o Leonardo Colombo foi conferir suas expectativas e preparação. O clima é de preparação e de muita festa dentro das instalações de polo aquático da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. 6 atletas foram convocadas para o Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que será realizado em Cali, na Colômbia. As atletas da BDA fazem parte de um elenco de 13 jogadoras, que também tem no comando o treinador Paulo Rogério, além da preparadora Janaína Grossi, ambos profissionais da associação. Em conversa, o treinador destacou a tradição da associação na participação e na preparação dos atletas para estas competições. A BDA já é uma realidade há muito tempo já no polo aquático brasileiro. Eu digo no cenário das Américas, a BDA já realizou eventos nacionais, classificatórios para o Mundial, campeonatos sul-americanos, e é a base da seleção brasileira feminina adulta. Hoje nós temos 6 meninas na seleção, mais 4 do Pinheiros e 3 do Flamengo. E desta vez não poderia ser diferente. O Paulo também destacou a forte preparação das meninas para esta competição em terras internacionais. Olha, nós estamos embarcando agora quarta-feira para São Paulo, vamos ficar lá 4 dias treinando em São Paulo e vamos embarcar direto lá para a Colômbia. A preparação tem sido feita durante a liga, né? Os times estão jogando, os atletas estão em forma, em competição, então estamos aproveitando a estrutura da BDA para ter essa competição. E diante de uma competição como essa, é até natural que a ansiedade e a expectativa das atletas estejam bem altas. Sul-americano, o Brasil sempre é favorito, então a gente quer manter sempre essa tradição de sair campeã e a gente espera ir muito bem, porque a gente está indo com um time bem preparado, um time forte, então a gente espera voltar com a medalha. A BDA não é destaque só no Brasil. Ela também atrai atletas internacionais que buscam na associação o aprimoramento esportivo que tanto precisam. É o caso do argentino Nicolas, que também vai para a Colômbia, mas para representar a seleção do seu país. Ele nos contou como o polo aquático entrou na sua vida e também destacou o trabalho da BDA na sua evolução como um atleta. Eu sou de Santa Fé, Argentina, uma cidade do interior da Argentina. E comecei a treinar faz 10, 11 anos num clube que o nome é Clube Regatas de Santa Fé. E aí comecei com meus irmãos e no verão com meus amigos e irmãos e comecei a treinar aí e já não parei nunca. E como que você chegou até aqui a BDA, até aqui ao Brasil? Como que foi essa conexão e como têm sido os trabalhos por aqui? Bem, eu sou técnico também do polo aquático e cheguei aqui para jogar um campeonato internacional com um time sub-15 e aí conheci a BDA, conheci a estrutura, conheci como aqui se treina e tudo isso e perguntei para o técnico se poderia fazer parte do time e aí ele falou que sim, que davam essa oportunidade e comecei, isso foi ano passado, assim que faz 1 ano e meio que estou aqui treinando e jogando pelo time adulto. E assim como as brasileiras, o argentino também está confiante para esta competição.
Essa semana, quarta, já começam os treinos lá em Colômbia. Vamos treinar uma semana antes do campeonato. E as expectativas são de chegar a um pódio dentro do campeonato. É um time renovado, que com muitos jogadores que estreiam no time principal da Argentina. Então, esperando muito torneio para trabalhar bem, fazer bons jogos contra a Colômbia, contra o Brasil, que são os principais rivais a vencer. Então, é isso. Independente da nacionalidade, fica a nossa torcida para que esses talentos voltem com medalhas para casa. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta terça-feira. Veja as reportagens em nossas redes sociais. Na edição da noite, a Camila Fernandes traz mais informações para você. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.